Galera, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui no YouTube com mais um vídeo no canal do Verdão. E a gente vai falar sobre a estreia do Endrick na seleção brasileira. Já devia ter falado nisso, né? Mas, enfim, algumas razões aí me fizeram não falar, fizeram ter um pouco de calma. Vamos lá então agora, vamos analisar o que o pessoal da ESPN vai falar sobre isso e eu também quero dar meu comentário. Mas antes, claro, dê o seu like, ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais. E manda os vídeos aí pro grupo do WhatsApp também, tá? Compartilha o link aí. É o seguinte, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Eu posso esquecer também de lembrar vocês. Aliás, nós temos o curso aí do PT Jordan, para você que quer criar canal no YouTube. Na descrição aí, tá? O link da descrição aí. Se eu não me engano, é o primeiro link. Vai estar escrito lá, você vai entender. É o curso para você fazer vídeos no YouTube sem sequer aparecer, igual eu apareço aqui. Você nem precisa aparecer, faturar um cascalho violento, porque sem aparecer, se bobear, você ganha muito mais, inclusive, que você não tem gasto com câmera, não tem gasto com um monte de situações. Mas vamos falar de Endrick. Vamos falar de Endrick na seleção brasileira, né? Não é isso aqui, né? Isso aqui daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa questão aí, tá? Daqui a pouquinho. Bora lá, Endrick na seleção brasileira. Como é que foi essa daí? E a partir de agora tem muito sobre este jogo. O Brasil não cedia tantas finalizações a um adversário desde 2014, como cedeu hoje. Não dá para dizer que a Colômbia não mereceu vencer, não mereceu virar o jogo, né, Jean? Perfeito, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez 5 minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, uma grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade, né? Acho que a gente vai falar das questões táticas, mas para mim fica muito claro que, por exemplo, um cara tão pouco valorizado como o Danilo fez muita falta hoje, muita falta, porque o Luiz Dias não teria tido aquela liberdade toda. Mas, enfim, falaremos muito do jogo. Eu queria só um olhar um pouco mais amplo para a seleção brasileira, do ponto de vista do seu planejamento e da sua programação. Eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Carlo Ancelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos 2 próximos jogos, estamos falando de de 2 jogos grandes, né? Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem. Mas acho que independentemente do que aconteça nesses 2 jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, que talvez a CBF temesse de, e agora, hein? Que vai acontecer se chegar o período da chegada do Ancelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais, independentemente das qualidades ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral, e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral, né? E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? De novo, é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. Não é a capacidade do Diniz em executar um time para jogar da maneira como ele gosta, mas se ele tem tempo para fazer isso. E ele mesmo, na entrevista de ontem, falou, olha, eu tive 18 dias até agora com os jogadores, contando todas as convocações desde quando ele é técnico da seleção brasileira. E a gente tem que acrescentar, não são dias seguidos, são dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes do que eles têm que fazer na seleção brasileira. Eu não sei a resposta, se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira, e se você consegue preparar, que nível de excelência você chega em anos depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira, para enfrentar uma Copa do Mundo. Quando chega o mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. Perfeito. Né? Ele pode achar que sim, ele pode ter convicção que sim. E eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não, eu acho que ele pode melhorar isso muito, né? Mas não dá para saber se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta. E se a gente olhar as outras seleções do mundo, nenhuma faz isso. A que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha. Mas a Espanha trouxe isso do clube, né? Era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol e que, de repente, conseguiu funcionar na seleção brasileira, na seleção espanhola por algum período, que ultimamente não funcionou mais, né? Nas últimas Copas do Mundo. Então, é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta, e não há uma resposta para ela. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Paulo, companheiros.
para você que nos assiste, boa noite. A Espanha é um bom gancho, porque você está falando do hiper, ultra, super posicional, que todo mundo nos seus espacinhos, bola circulando, para um time que é o oposto desse daí. Tem várias formas de jogar, né? Você pode jogar com ferrolho, não deixa ninguém chegar a entrar na sua defesa. Só uma pausa, eu quero comentar o que o Birney falou aí. Cara, esse negócio de a Espanha funcionou, porque ele trouxe do clube, né? Trouxe do Barcelona, que era a maioria da seleção ali, juntamente com os do Real Madrid. E o Real Madrid muito técnicos também, com muita qualidade, então eles conseguiram assimilar. É aí que tá, cara. É aí que tá. Quer dizer, quando você coloca um técnico, sempre, são sempre brasileiros, mas o que tá acontecendo? O que tá em jogo aí? A CBF. Por que a gente reclama tanto da CBF? Por que o brasileiro tá de saco cheio da seleção brasileira? Tá de saco cheio. Praticamente, eu arrisco em dizer aí que se não tiver metade, tem uns 30% do povo brasileiro torcendo contra a seleção brasileira. Eu não digo nem torcendo contra. Eu digo comemorando quando dá algo errado, entendeu? Primeiro que o brasileiro é zoeiro. O brasileiro também gosta de pimenta nos olhos dos outros, né? Quando não é no seu. E nesse sentido aí, a seleção, o seu é o time. Tá? Pimenta no meu olho é o Palmeiras, dando mal. Seleção é os outros. O Palmeiras é os meus olhos, entendeu? Então, a seleção é os olhos dos outros. E aí, você muitas vezes comemora até uma situação dessa da Colômbia aí. Mas por quê? Teimosia de treinador? Ou será que tem algo por trás? A gente não sabe. Ninguém fala, mas ninguém nega. Ninguém vem negar. Não existe isso é uma lorota, uma conversa. Quem falar disso vai ser processado. Não existe nada. Ninguém falou isso. Fala-se muito que tem empresário que convoca, que é tudo de empresário, seleção de empresários. Por que não convoca? O Diniz, cara, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele já conseguiu fazer isso no Fluminense. Por que ele não faz assim? Leva a base da seleção, o Fluminense. Pega os principais, pega a espinha dorsal do time dele no Fluminense, no caso. Pega a espinha dorsal do Fluminense e convoca ela. Pô, o Tite fez isso no Corinthians, quando o Tite foi pra seleção. A primeira coisa que ele fez, convocou os caras de confiança dele. O Diniz tá fazendo diferente. Ele chegou lá, ele não tá fazendo isso. Estão falando que ele tá tendo números piores que o Tite, só que o Tite levou os caras do Corinthians, tudo. Paulinho, Cássio, Fagner, quem mais? O Renato Augusto, levou os caras do Corinthians praticamente tudo. Meio Corinthians ele levou. Por que o Diniz não leva meio Fluminense? Não pega ali o Fábio, pô? Por que o Fábio não pode ir pra seleção? Pode ir, porra. Nesse começo aí não faz mal a ninguém agora. Se ele não quiser levar, o goleiro acho que não vai fazer diferença, né? Até porque o Fábio é o melhor saidor com os pés. Os jogadores que estão na seleção são melhores do que ele. O Everton no Palmeiras é melhor do que ele. Não sei por que não convocou o Everton. Pra mim é um mistério isso aí. Talvez ele não queira levar o Everton pela idade do Everton. Ele pensando que pra renovação pra Copa do Mundo é melhor levar o Perry, que tá se destacando. Mas aí o Alisson também talvez não devesse estar lá, né? Vou pensar por esse lado aí. Ah, mas o Alisson ainda não, sei lá, não tá com a idade do Everton. Não tá, mas ele não mostrou ser melhor do que o Everton. Por que deve continuar então? Então leva todo mundo novo. Leva o Bento, leva o Perry, leva quem quiser levar, mas não leva o Alisson mais, entendeu? Chega de Alisson, ninguém aguenta mais. Vai, os Estados Unidos, Alisson no gol de novo. Toma outro peru daquele. Pelo amor de Deus. Bola no meio do gol, cara. Dá um tempo. Ninguém aguenta isso mais, não. E aí o seguinte, pô, na época a gente... Porra, meu, tá de brincadeira. Pô, eu vi um gato aí no Instagram, de um gato defendendo bola igual a Tafarel. Camarada, vai que é sua, Tafarel. Lembrei do Tafarel. Falei, porra, quanto tempo que o Brasil não tem um goleiro desse porte aí? Desde a Copa de 2002 que não tem um goleiro que você confia. Fala, pô, esse aí se der ruim, se a defesa falhar, esse cara segura. Igual o Marcão segurou na final contra a Alemanha. Pombo sem asa que veio de fora da área lá, ele voou na bola. A bola era tão difícil que ele, tocando na bola, ainda bateu na trave, pra você ter ideia. Se fosse o Alisson, já teria entrado direto. Certeza, teria entrado direto. A bola no meio do gol lá da Croácia, ele deixou passar. Imagina aquela no canto, um chutaço, um pombaço sem asa. Tá de brincadeira, não se faz goleiros como antigamente. Não se faz, nem no Palmeiras, lugar nenhum. O Everton não pega 3 pênaltis por jogo. Então aqui não se trata apenas de bairrismo, não se trata de simplesmente falar que, porque não é do Palmeiras. Eu acho que tem que levar os melhores do momento. Quais são os melhores do momento? Na minha opinião, são os caras, os brasileiros do Real Madrid, porque o Real Madrid está muito em alta, ganhou uma Champions outro dia, porque 2 anos aí ganhou uma Champions. Os brasileiros do Manchester City, o Ederson está no meio, ganhou a Champions, atual campeão da Champions, pelo amor de Deus, como é que não vai levar os caras que estão lá? Os titulares têm que ser levados, tanto do Real quanto do Manchester City. Barcelona não ganhou nada, tá numa crise, ganhou o campeonato espanhol, o país é o paulista nosso, cara, então não serve. Tem que estar ganhando coisa grande. Ganhou a Champions League, beleza, convoca.
Quem aqui ganhou alguma coisa importante? O Fluminense ganhou Libertadores. Opa, peraí, então posso levar a base do Fluminense, por que não? Quem vai criticar se eu levar? E se criticar, dane-se. Quem ganhou Libertadores antes? Flamengo. Opa, vamos dar uma olhada no Flamengo, o que tem de melhor aqui, que eles estão ganhando tudo nos últimos anos. Então tem jogador bom aqui, é claro que tem. Melhor elenco do Brasil, como é que não vai ter? Tem gringo? Tem, mas tem brasileiro também. Vamos olhar, vamos filtrar. E antes do Flamengo, quem ganhou? O Palmeiras ganhou. Pô, ganhou 2 seguidas. Eu tenho que levar mais jogador do Palmeiras, tem pouco. Levar só 1? Não pode levar 1, 2, não. Tem que levar mais. Só 2 tá pouco. Temos que levar pelo menos uns 5 jogadores desses times aí. E o resto a gente compõe com os da Europa. É isso. Basicamente é isso. Se um outro cara que tiver estourado aqui no Brasil, que não for desses times aí, você fala, o cara tá voando tanto aí que não tem como não levar. Tiquinho Soares. Pelo amor de Deus, vamos levar o Tiquinho Soares. Não ganhou nada, mas o cara tá estourado. Só que agora não tá tão estourado assim também, né? Mas, mesmo assim, ele mostrou que ele tem condição de, pelo menos, merecer uma convocação, na minha opinião. Então, assim, tem que fazer a base com o time que ele já treina, que ele conhece, mais os melhores times do país, que são os pica do momento, estão ganhando tudo, que é Palmeiras e Flamengo. Um ou outro gato pingado que tá destacando demais no Brasil, tipo um Hulk que já destacou pra cacete aí, agora talvez nem tanto, ou talvez Tiquinho Soares, uma coisa desse tipo aí, entendeu? E aí você pinga, você mescla com alguns da Europa que são fodas, que estão em times fodas ganhando tudo. É isso a seleção. Não é inventar igual esses caras fazem, traz o Rafinha do Barcelona, aí traz um cara do Shakhtar Donetsk, traz um cara da China. Pelo amor de Deus, né? Até um cachorro convoca melhor a seleção. Não é possível que é o Diniz que está convocando a seleção mediocremente desse jeito aí. Você pode jogar todo mundo lá na frente, você pode jogar todo mundo no seu quadradinho, pode jogar também, não tem quadradinho, pode jogar onde você quiser. Assim, nenhuma forma é a melhor. Essa aqui é a melhor invenção no futebol até hoje. Isso não existe. Tem várias formas de ganhar. Agora, tem coisas que você enxerga, como a gente enxergava na ideia do Diniz no Fluminense, e elas são, na seleção, chamam mais atenção. Porque justamente falta isso, falta convivência, falta esse tempo todo de trabalho. E é totalmente diferente daquilo que o jogador faz fora. Né? Você pega assim, imaginar do meio de campo, o André. André conhece esse caos do dinizismo, o André conhece. Um protagonista do caos dinizista. Só o André. Agora, Bruno Guimarães, Newcastle, joga? Não, quadradinho. Joelinton do lado dele, Longstaff às vezes. Rafinha no Barcelona com chave, pelo amor de Deus. Amplitude lá direito. Martinelli no Arsenal quarteta, que também é jogo de posição e, portanto, posicional. Nem todo jogo de posição todo jogo de posição é posicional. Fica esquisito falar isso, que jogo de posição é uma maneira de jogar. Mas nem todo jogo posicional é de posição. Né? Lembrando daquilo que o Barcelona fazia, do que faz o Guardiola, do que faz o Arteta, do que faz a Real Sociedad, o Manuel Guacil, na Espanha. Agora, o Martinelli é jogador do Arsenal. Né? Do Carlo Ancelotti, o Vinícius e o Rodrigo são. O Carlo Ancelotti, ele não é assim tão... Você não pode comparar ao Guardiola nem ao Arteta, mas você não pode dizer que o Real Madrid cada um faz... Está todo mundo misturado. Você encontra o Valverde no lugar do Valverde, o Kroos no lugar do Kroos, você encontra o Camavinga no lugar do Camavinga. Tá bom, aí você vem para o Brasil e você fala para eles, a ideia é muito boa, né? Mas é legal tratar disso, porque parece que ao te dar toda a liberdade que você não tem no dia a dia, você vai se tornar um cara muito feliz e criar um jogo espetacular. Como se aquele jogo mais organizado fosse um jogo que tirasse a liberdade do jogador. Isso é bem legal para discutir. Porque a gente está no momento do Brasil que é o seguinte, esse aqui é liberdade total, esse aqui o jogador está numa prisão. Não privem os nossos jogadores os nossos talentos, coitados dos nossos talentos. Não. Eles vão para lá, o futebol deles, né, fica assim um futebol todo reduzido. Esse discurso virou... Acho que melhora, mas... Aí vem aqui, cara, mas é tão diferente, assim, a liberdade... Ela é fantástica. Mas mesmo a liberdade precisa, para você dar a liberdade total ao jogador, é um jogo que não é simplório. É uma bagunça organizada. Ele é complexo, o entendimento dele. Você tem que recuperar um jogo que você não joga há muito tempo, ou talvez nunca tenha jogado na vida estando no Brasil. Então, não é de uma hora para outra. Porém, só quero deixar aqui no ar, você tem outro disruptivo que veio para romper com tudo, que sempre a gente já conhece, é antigo, que é o Bielsa, no Uruguai. O Uruguai ganhou da Argentina. O Uruguai ganhou do Brasil. Na Bomboneira. Na Bomboneira. Jogando bem. E ele merecendo. Também é um jogo diferente, mas você não vai falar que é um jogo... Mas eu só então, acho... Mas a questão, eu acho que assim, até o André Plihal está nos assistindo e me mandou justamente essa mensagem. O Bielsa também chegou há pouco tempo e a seleção do Uruguai está fazendo o que está fazendo. O Uruguai está jogando como o Bielsa assinou a carreira dele?
De jeito nenhum. Então. Não foi contra o Brasil assim, não foi contra a Argentina assim. Hoje acho até que foi mais. O Bielsa dá um pouquinho de passo atrás. Contra o Brasil deu vários passos. Eu só acho que era disso que eu queria Porque falar, é necessário. Paulo, porque eu acho que existe uma diferença fundamental nas duas coisas. O Fernando Diniz já provou, inclusive nas últimas estreias dele por São Paulo, por Fluminense, ele já provou que ele sabe disso, que ele não pode chegar querendo revolucionar o seu time. Então, eu me lembro que a estreia dele, do São Paulo, eu me lembro muito especificamente, foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, que foi o anti-dinizismo. O Flamengo de Jorge Jesus voando. Foi um 0-0 picado. E no Fluminense foi contra o Palmeiras também, que ele ficou também bem cauteloso também, né? Pra não dizer retranqueiro. A do São Paulo foi muito retranqueiro. Ridiculamente retranqueiro. E ganhou o jogo, né? Parece. Agora, mas na seleção ele não tá fazendo isso, né? Na seleção, o Diniz tá fazendo o time jogar, entre aspas, bonito, jogar de forma posicional e tudo. Movimentação, você vendo o jogador lateral esquerdo na direita, na ponta direita, igual você viu no Fluminense, Marcelo indo pra lá. Eu não vi isso. Eu não vi o Renan Lodge do outro lado do campo. Então eu acho que eles estão presos na posição que eles estão acostumados a jogar no time deles. E que estava com o Tite. Eles não se adequaram ao Diniz ainda, ou o Diniz não se adequou a eles, ou sei lá, o Diniz está querendo ser mais cauteloso. Só não está dando certo. Talvez ele não esteja sendo ele mesmo. Talvez se ele for ele mesmo, vai dar certo. Porque ele está no meio termo. Ele não vai nem para um lado nem para o outro. Nem fica no dele e nem vai para o lado totalmente posicional da seleção brasileira tradicional. Tradicional dos últimos anos, né? Então, 0-0 picado, porque ele sabia que não adiantava naquele momento começar daquele jeito. Com o Fluminense foi mais ou menos a mesma coisa. Não sei se foi o primeiro jogo, mas um dos primeiros contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi mais ou menos a mesma história. Então o Diniz, ele é um cara que acho que já entendeu que talvez certas coisas levem mais tempo e que, portanto, não adianta querer começar afobadamente a implantar tudo aquilo que ele pensa sobre o futebol. Só que aí entra aquilo ao que eu me referi no começo do programa. O contexto dele é muito específico. Ele não está com um contrato assinado até o final da Copa do Mundo. Ele não está que nem o Bielsa sabendo que ele vai dirigir o Uruguai na Copa do Mundo. O Diniz, de certa maneira, isso para mim ficou muito claro na primeira entrevista coletiva dele como técnico da seleção. Ele sabe que ele precisava, e eu já digo precisava porque acho que assim, se há um acordo com o Ancelotti, se de fato o Ancelotti quiser vir, o Ancelotti virá agora. Mas ele sabia, pelo menos quando ele assumiu a seleção brasileira, que, cara, se ele chegasse e do 5-0 na Bolívia, ele emendasse 4-0 na Venezuela, 3-0 no Uruguai, 4-0 na Argentina, 5-0 na Colômbia, o Ancelotti ia ter que esperar. Quer dizer, ia começar um clamor, e as coisas funcionam assim no Brasil. Então, o que eu acho que talvez tenha havido é que o próprio Diniz, de alguma maneira, falou, não, eu vou impor eu vou impor minha marca. Agora, é claro que quando você quer assinar, você corre maiores riscos. E hoje o resultado foi absolutamente Sabe a comparação? justo. Eu já fiz várias, né, de garoto e tal. É um garoto na peneira. Na peneira, quando é peneira mesmo, não é que você está ali fazendo um teste e tem alguém de olho em você. É aquilo. Você tem 20 minutos, são 22 caras desconhecidos que têm 22 minutos para aparecer. Você não toca a bola para ninguém na peneira. Você não toca a bola para ninguém. Só que aquilo não é jogo coletivo, aquilo não é futebol, mas você precisa aparecer. Eles vão te escolher pela sua capacidade individual. Eu entendi. Eu acho uma coisa ele junta, tem 6 jogos tinha ou tem 6 jogos para se garantir na Copa do Mundo. E tem uma diferença para o clube. No clube ele chega, como você falou, faz um jogo... São Paulo e Flamengo, super conservador, fechadinho, mas ele sabe que ele tem o dia seguinte, a semana seguinte, a outra, ele vai com o tempo cavando espaço e construindo o que ele quer. Ele não tem esse tempo na seleção. Por isso que você falou, e também porque não tem o tempo na prática com os jogadores. Então você imagina se ele pega, joga um pouco mais fechado, a seleção marca mais, faz um jogo mais a la Tite, que não é um jogo defensivo, ao contrário, mas um jogo muito mais simples de ser entendido pelos atletas, principalmente sem a bola. Né? E aí o Brasil vai Guardiola, lá... Em que momento ele dá esses passos adiante para virar Diniz? Com essas interrupções e com pouco tempo. Essa analogia aí com a peneira, os garotos da peneira, pode ser feita no YouTube também, né? São shorts. Você assistirá um vídeo em condição, em formato normal, paisagem, né? Landscape, e você assistirá um short, no formato de retrato. Short como diz o nome, é curto em inglês, short. Então você assistir a um short é um videozinho curto ali, que muitas vezes não consegue passar o que um vídeo grande passa. Então você tem que enxutar tudo para caber naquele short, e muitas vezes fica de uma maneira que também não se consegue nem passar o aprendizado, e a pessoa não consegue aprender, ou mesmo ter a informação de uma maneira completa. Também no YouTube tem também essa... Então, é por isso que eu falo, eu entendo a ideia dele de insistir no futebol que ele mais acredita. Por enquanto, a ideia
tem sido péssima. Na prática. Não sei se vai ser durante toda a passagem dele. Por enquanto, a ideia na prática... Hoje foram 5 minutos, como você falou, de um Diniz... E aí, assim... Isso que você olhava e falava, nossa, esse é o time do Diniz, tá voando, dizer, pressionando. cara, Vinícius Júnior quase faz um gol no começo, depois tem o golaço, a tabela, a aproximação... O Tite foi convocado num vídeo normal do YouTube. Foi convocado para num vídeo do YouTube normal, talvez até num podcast, na live, ele mostrar o trabalho dele. O Diniz foi convocado para mostrar em um short. É isso. De repente, bagunçou tudo e se vê jogador correndo para tudo quanto é lado e ninguém entendendo. O Brasil sofre, isso acontece um pouquinho com o Fluminense, né? O Brasil sofre quando o adversário tem a bola. Enquanto a Colômbia não pegou a bola, o Brasil fez 1-0. Quando a Colômbia passa a ter a bola, aí a Colômbia encontra todos os espaços, os vazios, os buracos que a seleção oferece pela sua desarticulação. Algo que eu não gosto, já falei aqui no Linha, assim, o futebol brasileiro não pode desprezar o meio de campo. Assim, é um desprezo sistemático. Por vários motivos. Também porque às vezes você não encontra nenhum até jogador. Mas você olha para o Fluminense, o que ele escalou foi um Fluminense com Cano, John Kennedy, Arias e Keno. Os 4. Paulo Henrique Ganso, segundo volante. Hoje tinha Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e Martinelli. Na final da Libertadores ele não foi com esse Flu. Ele foi com 3. Então, assim, esse jogo torna o meio de campo um lugar de passagem de velocidade da bola. A bola não para ali para organizar. Então, um frenesi de futebol. Tudo bem. Então, é uma possibilidade, está certo ou está errado? Nem certo nem errado. Tem que funcionar. Será que é por isso? Será que é por isso que aquele cara lá, o Rafael Veiga, né, aquele cara? Será que é por isso que o Rafael Veiga não tem oportunidade na seleção brasileira? Será que é por isso? Será que é por isso que ele é levado e fica no banco assistindo? Por isso que o treino do Palmeiras é desfalcado, leva o Veiga para lá, e esse jogo do Diniz aí não passa no meio de campo. A seleção brasileira tinha um buraco no meio de campo, né, contra a Colômbia. Os poucos momentos ali que a gente viu, tinha muito buraco. A Colômbia virou o jogo nisso, né, como o Calçati falou aí. E o Endrick? Demorou demais para entrar, devia ser titular, cara. Colocou uns jogadores lá, tal de João Pedro lá, que eu nem sei de onde que esse cara saiu. Nem sei de onde ele é. E o Endrick, só se fala de Endrick no Brasil, na Espanha, o mundo inteiro aí. Nada de Endrick. Talvez até os caras que falou do Endrick lá fora não sabem quem era o João Pedro. Exagerando também, né? Não é possível. Pelo amor de Deus, a diferença é gritante. Tem que colocar o Endrick para jogar, pô. Brasil e Argentina aí, e o Endrick tem que ser titular absoluto, e o Veiga também. Tem que botar os dois em campo aí. Você não pode botar o Rafinha foi titular, foi o Martinelli, né? Rafinha tá convocado? Eu nem vi se o Rafinha tá convocado, porque quando eu vi lá, não sei, né? Eu pedi o começo do jogo. Mas dá para fazer ali um quarteto ali com o Rafael Veiga. O Vinícius Júnior também não foi, né? Pô, então dane-se, coloca 2 pontas lá, pode ser o Rodrigo, um deles na direita, e o Endrick na frente. Pronto. Não precisa muito mais. E por que ele não levou o Ganso para a seleção? O Cano não dá, né, Argentina? Naturalizar o Arias e o Cano aí, pô, botar eles na seleção, né? Até porque sei lá, né? O Cano não vai para a seleção da Argentina. Na falta de um centroavante aí, mas o Cano já tá encerrando a carreira, já daqui uns dias aí ele tá... É complicado. Se você gostou, deixe o seu like. Se quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Curso para aprender como ganhar dinheiro com o YouTube, clica aí no link da descrição. Primeiro comentário fixado também, provavelmente. Se não tiver, reclama aí. Avante palestra!